Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Leitura e meditação do Livro do Céu de Luísa Picarreta, a pequena filha da Divina Vontade, volume 1, trechos 11 e 12. Trecho 11. A primeira coisa que a alma deve é fazer morrer a própria vontade em tudo, mortificando-a constantemente em todas as coisas. Depois me dizia: a primeira coisa que quero que modifiques é a tua vontade. Aquele eu deve ser destruído em ti. Quero que a tenhas sacrificada como vítima diante de mim, para fazer que de tua vontade e da minha se formem uma só. Não estás contente? Eu respondia: sim, sim, Senhor, mas dá-me a graça, porque vejo que por mim nada posso. E ele continuava dizendo-me: sim, eu mesmo te contradirei em tudo, e às vezes por meio das criaturas. E assim se sucedia. Por exemplo, se pela manhã eu acordasse e não me levantasse logo, a voz interior me dizia: tu descansas e eu não tive outro leito que a cruz. Logo, logo, sem tanta satisfação. Se caminhava e a minha vista se ia um pouco longe, logo me repreendia: não quero que a tua vista se afaste de ti além da distância de um passo a outro, para fazer com que não tropeces. Se me encontrava no campo e via flores, árvores, dizia-me: eu tudo criei por teu amor, privas a tua vista deste contentamento por meu amor. Mesmo nas coisas mais inocentes e santas, como por exemplo os ornamentos dos altares, as procissões, dizia-me: não deves ter outro prazer senão somente em mim. Se enquanto trabalhava, estava sentada, me dizia: estás muito cômoda. Não te lembras que a minha vida foi um contínuo penar? E tu? E tu? Logo, para agradá-lo, me sentava na metade da cadeira e a outra metade a deixava vazia. E algumas vezes, em brincadeira, lhe dizia: vê, Senhor, a metade da cadeira está vazia. Vem sentar-se junto a mim. Uma vez sentia-me tão feliz que nem sei dizer. Algumas vezes que estava trabalhando com lentidão e apatia, me dizia: logo, depressa, que o tempo que ganharás apressando-te, virás a passá-lo junto a mim na oração. Às vezes ele mesmo me dizia quanto trabalho eu deveria fazer. Pedia que ele viesse me ajudar. Sim, sim, me respondia. Faremos isso juntos para que depois que terminares ficaremos mais livres. E acontecia que em 1 hora ou 2 horas eu fazia o que eu tinha que fazer o dia todo. Então ia rezar e me dava tantas luzes
me dizia tantas coisas que levaria muito tempo para contá-las. Lembro-me que, enquanto trabalhava sozinha, via que o fio não era suficiente para concluir o trabalho e que teria que ir com a família para buscá-lo. Então me dirigia a ele e dizia: de que serve, meu amado, ter me ajudado, porque agora vejo que preciso ir à família e posso encontrar pessoa e elas me impedirão de voltar novamente, e então nossa conversa terminará. O quê? O quê? Ele me dizia. E tu tens fé? Sim, pois não temas, eu te farei terminar tudo. E assim sucedia, e logo eu me punha a rezar. Se fosse hora do almoço e eu comesse algo agradável, repreendia-me internamente dizendo: talvez tenha esquecido que eu não tinha outro gosto além de sofrer por teu amor, e que tu não deverias ter outro gosto além de te mortificares por meu amor. Deixa e come o que não te agrada. E eu imediatamente pegava e levava para a pessoa que ajudava no serviço, ou então dizia que não queria mais, e muitas vezes passava quase em jejum. Mas quando ia rezar recebia tanta força e sentia tanta saciedade que me sentia enjoada de tudo ou mais. Outras vezes, para me contradizer, se eu não sentisse vontade de comer, ele me dizia: quero que tu te alimentes por meu amor, e enquanto a comida se une ao corpo, peça-me para unir meu amor à tua alma, e todas as coisas serão santificadas. Em uma palavra, sem ir mais longe, mesmo nas menores coisas tratava de fazer morrer minha vontade, para me fazer viver apenas para ele. Permitia que até o confessor me contradissesse, como por exemplo, eu tinha um grande desejo de receber a comunhão e durante todo o dia e noite não fiz nada além de me preparar. Meus olhos não podiam fechar-se para dormir devido ao palpitar contínuo do coração. E lhe dizia: Senhor, apressa-te, porque eu não posso ficar sem ti. Acelera as horas, faz surgir logo o sol, porque não aguento mais, meu coração se desfalece. Ele próprio fazia-me certos convites amorosos com os quais me sentia despedaçar o coração e me dizia: vê, eu estou só, não sintas pena de não poder dormir. Trata-se de fazer companhia a teu Deus, teu esposo, teu tudo, que é continuamente ofendido. Ah, não me negues esse consolo, que mais tarde nas tuas aflições eu não te deixarei. Enquanto eu estava com essas disposições, de manhã ia com o confessor e sem saber o porquê, a primeira coisa que ele me dizia era: não quero que receba comunhão. Digo a verdade, era tão amargo para mim que às vezes não fazia nada além de chorar. Não me atrevia a dizer nada ao confessor, porque era isso que Jesus queria que eu fizesse. Caso contrário, ele me repreendia, mas ia ter com ele e dizia minha tristeza: ó meu bem, por isso a vigília que fizemos esta noite, que depois de tanto esperar e desejar, devia ficar privada de ti? Sei bem que devo obedecer, mas diga-me, posso estar sem ti? Quem me dará a força? Ademais, qual o valor de ir a essa igreja sem levar-te comigo? Eu não sei o que fazer, mas tu podes remediar a tudo. Enquanto assim desabafava, sentia vir um fogo junto a mim, entrar uma chama no coração e o sentia dentro de mim, e em seguida me dizia: acalma-te, acalma-te, eis-me aqui, estou já em teu coração. O que temes agora? Não te aflijas mais, eu mesmo quero te enxugar as lágrimas, tens razão. Tu não podias estar sem mim, não é verdade? Então eu ficava tão aniquilada em mim mesma por isso, e dizia-lhe que se tivesse sido boa, ele não teria disposto dessa maneira, e pedia-lhe que não me deixasse mais, que sem ele
eu não queria ficar. Ao ler o livro do céu, nós devemos entender que tudo o que Jesus está dizendo para a Luísa não é para a Luísa, é para toda aquela pessoa que ler o livro do céu na intenção de viver na divina vontade. Então, o que ele está dizendo sobre a alma morrer para a própria vontade em tudo, ele vai fazer essa mortificação constante em todas as coisas quando a criatura começar a compreender, começar a desejar verdadeiramente viver na divina vontade. Então isso só se dá no início, né, para a criatura compreender o que é morrer para a própria vontade. É preciso morrer para si mesmo. Isso é o principal para se poder viver da vontade de Deus. Porque a vontade própria, ela é egoísta. A vontade própria só pensa em si mesma. E a criatura que pensa só em si mesma jamais vai viver, jamais vai compreender o que é a vontade de Deus e viver a vontade de Deus. Então, essa mortificação, ela acontece com todos aqueles que, né, vão iniciar nessa busca dessa santidade divina. Então, tudo o que ele fez, que a Luísa passou aqui, né, ele diz que a primeira coisa que ele quer mortificar, né, é a vontade da criatura. A vontade da criatura, ele quer destruir esse eu, né? Quando a criatura fala assim, eu gosto, eu quero, eu faço, eu falo, esse eu, né, deve ser destruído. Ele quer que nós tenhamos a nossa vontade sacrificada como vítima diante dele, para fazer que a nossa vontade e a vontade dele se formem uma só. Por isso ele faz com que aconteçam várias contrariedades, né, situações, né, em que ele vai permitir que a criatura seja contrariada. E ele vai usar de criaturas, né, de pessoas da nossa convivência para fazer com que isso aconteça, mas isso não é uma regra, né? Foi dessa forma que ele fez com a Luísa. Para cada criatura, ele vai fazer de uma forma diferente, de uma forma, né, que a criatura ela tem que estar atenta, a pessoa tem que estar atenta para compreender que aquilo não é como a gente está acostumado a compreender, né, na santidade das virtudes, né, que não é a santidade divina, né, a santidade do próprio Deus, né, que quando algo dá errado na nossa vida religiosa, é o demônio que está atrapalhando, né. Essa é uma coisa que a gente tem que tirar do pensamento, porque se é Deus que vai habitar dentro de nós, se nós acreditamos verdadeiramente que Jesus vai viver em nós, que nós vamos ter a mesma vontade dele e ele vai viver e reinar dentro de nós, nós não podemos achar que é uma contrariedade, que é algo que não aconteceu do jeito que a gente imaginava que ia acontecer ou gostaria que acontecesse. Aquilo ali é o demônio que está impedindo, né? Quando a criatura vive realmente na divina vontade, o demônio não chega nem perto. Então, essas contrariedades são o próprio Jesus que vai permitir para que nós possamos ir morrendo para a nossa própria vontade, né? Para fazer só a vontade dele, viver a vontade dele. E quando a Luísa termina dizendo que ela ficava tão aniquilada nela mesma e por isso ela dizia
para Jesus que se ela tivesse sido boa, ele não teria disposto desta maneira, né, que ela ficasse impedida, né, de recebê-lo na comunhão, né, e que sem ele ela não queria ficar, né, e ao mesmo tempo ele fazia com que ela sentisse ele no coração dela, né, um fogo, um calor, né, para mostrar que ele estava com ela, né, ele estava dentro dela. Mas quando ele dispõe, né, a criatura a todas essas situações, a esses estados de ânimo, né, de sentir a ausência dele, sentir que ele não está junto, tudo que a criatura vai sentir, né, quando depois que ela decide, né, viver na divina vontade, a primeira coisa que ela tem que fazer é fazer os 31 dias com Maria, né, consagrar a sua vontade humana à vontade divina para viver só da vontade divina, né, os 31 dias com Maria, que pode-se encontrar o PDF no site www.livrodocel.com.br. A criatura começa nessa jornada de mortificação, primeiramente, né, para poder matar a vontade humana, que é uma vontade egoísta, uma vontade rebelde, a vontade que não quer sofrer, uma vontade que não quer ter perturbação, que não quer ter contrariedade, para poder viver, né, para poder fazer com que a sua vontade se una à vontade de Deus, forme uma só e a vontade de Deus reine na sua vontade. E a criatura vai viver da vontade divina. Então tudo isso, né, não tem nada a ver com o que a Luísa está dizendo aqui, né, que se ela fosse boa, ele não permitisse que acontecesse essas coisas, porque na verdade ela ainda estava sendo purificada dessa santidade das virtudes, né, de achar que nós somos pecadores e que nós não temos, né, digamos assim, nós não temos capacidade ou que nós não temos dignidade para viver dessa santidade divina. Mas essa santidade divina, esse dom da divina vontade, esse viver da vontade divina, era o que Adão e Eva viviam. Então ele nos criou dessa forma. A ordem pela qual a criatura foi criada é para viver nessa comunhão com ele, nessa união de vontades, união de pensamento, de união total, né, de estar mesmo conectado com ele o tempo todo, ele vivendo em nós e nós correspondendo a esse amor dele, mas ele se comunicando, né, na nossa mente e fazendo com que a criatura viva nessa harmonia, nessa paz, né, porque vai estar sendo guiada e orientada por ele. Então, a Luísa não tinha esse conhecimento, porque nós estamos meditando o volume 1 de 36 volumes. Né? Ela vai viver 60 anos, né, aprendendo, né, crescendo no conhecimento deste dom, tomando posse dele, claro, né, vivendo plenamente na divina vontade, mas isso só vai acontecer, né, no final. Né? Até então, no início, agora ela está conhecendo o trabalho que Jesus está realizando na alma dela, a purificação interior que ele está realizando, né? E à medida que nós vamos meditando os volumes, né, nós vamos junto com ela acompanhando, né, esse desenvolver desse dom nela, né? As luzes, os conhecimentos que vão produzir este viver nessa santidade
divina, né? Que é a mesma santidade que a criatura vivia antes de se retirar, né? Antes de desobedecer, antes de fazer a sua própria vontade, como fizeram Adão e Eva. Então, vamos continuar, né, nessa jornada junto com a Luísa. Trecho 12. Jesus quer se apaixonar pela alma que sofre por amor a Ele. Por isso a leva a mergulhar no mar sem limites de sua paixão. A primeira visão de Jesus. Depois dessas coisas, um dia após a comunhão, sentia-o todo amoroso em mim, e que me amava tanto que ficava maravilhada, porque me via tão má e sem corresponder, e dizia dentro de mim, ao menos fora boa e lhe correspondera, ainda tenho medo de que me deixe. Esse medo de me deixar sempre tive e ainda tenho, e às vezes é tanta a dor que sinto que acho que a pena de morte seria menor, e se ele próprio não vier a me acalmar, não sei como me dar paz. Entretanto, ele quer estreitar-se mais intimamente a mim. E enquanto o sentia dentro de mim, com uma voz interna me disse, minha amada, as coisas passadas foram apenas uma preparação. Agora eu quero chegar aos fatos, e para dispor teu coração, para fazer o que eu quero de ti, isto é, a imitação da minha vida, quero que entres no imenso mar da minha paixão, e quando tiveres compreendido bem a amargura das minhas penas, o amor com que as sofri, quem sou eu, que tanto sofri, e quem és tu, criatura vil, teu coração não se atreverá a opor-se aos golpes, à cruz, que eu preparei somente para o teu bem, mas sim, apenas pensando que eu, teu mestre, sofri tanto, tuas tristezas parecerão sombras comparadas às minhas. O sofrimento será doce para ti e serás incapaz de ficar sem algum sofrimento. Minha natureza tremia só de pensar no sofrimento. Pedi-lhe para dar-me força, porque sem ele eu teria usado seus próprios dons para ofender o doador. Então comecei a meditar na paixão, e isso fez tanto bem à minha alma que acho que todo o bem chegou a mim dessa fonte. Via a paixão de Jesus Cristo como um imenso mar de luz que com seus inúmeros raios me feriram muito, isto é, raios de paciência, de humildade, de obediência e de tantas outras virtudes. E eu me vi toda cercada por essa luz e fui aniquilada me vendo tão diferente dele. Aqueles raios que me inundaram eram para mim muitas outras censuras que me diziam: um Deus paciente e tu, um Deus humilde e submetido até aos seus próprios inimigos, e tu, um Deus que sofre tanto por teu amor e teus sofrimentos por seu amor, onde estão eles? Às vezes, ele mesmo me narrava as penas sofridas, e eu ficava tão comovida que chorava amargamente. Um dia, enquanto eu trabalhava, estava considerando as penas muito amargas que o meu bom Jesus sofreu. Porém, meu coração se sentiu tão oprimido pela dor que me faltava respiração. Temendo algo, eu queria me distrair inclinando-me para a varanda. Começo a olhar no meio da rua, mas o que vejo? Vejo a rua cheia de gente e no meio meu amado Jesus com a cruz nos ombros. Um o puxava de um lado e outro, alguém por outro, todo ofegante, com o rosto gotejando sangue e levantando os olhos em minha direção numa atitude de me pedir ajuda. Quem pode contar a dor que senti? A impressão de uma cena tão lamentável causou em minha alma. Entrei rapidamente em meu quarto. Eu mesma não sabia onde estava. Sentia meu coração rasgar em pedaços por causa da dor
e chorando lhe dizia: meu Jesus, se ao menos eu pudesse ajudar-te, pudesse libertar-te daqueles lobos furiosos. Eu gostaria ao menos de sofrer essas penas em teu lugar para aliviar minha dor. Meu bem, dá-me sofrimento, porque não é justo que tu sofras tanto e eu, pecadora, fique sem sofrer. Desde então, recordo que se incendiou em mim tanto o desejo de sofrer que não se apagou até agora. Também me lembro que depois da comunhão, pedia-lhe ardentemente para me conceder sofrimento, e ele, às vezes, para me contentar, parecia-me que tomava os espinhos da sua coroa e cravava-os no meu coração. Outras vezes, sentia que tomava meu coração entre suas mãos e o estreitava tão forte que, pela dor que eu sentia, perdi os sentidos. Quando lhe avisava que as pessoas poderiam perceber algo e ele estava disposto a me dar essas penas, eu logo lhe dizia: Senhor, o que tu estás fazendo? Peço que me dê sofrimento, mas que ninguém perceba. Assim, por algum tempo, ele me contentou. Mas meus pecados me tornaram indigna de sofrer secretamente, sem que ninguém o soubesse. Quando nós começamos a meditar no livro do céu, começamos a ver, o que nós somos, diante de Deus, nós vamos mesmo nos sentindo dessa forma, achando que nós somos indignos, como ela ainda está sentindo. Mas Ele quer, que nós não fiquemos pensando em absolutamente nada, porque à medida que nós vamos adentrando no conhecimento desses ensinamentos de Jesus no livro do céu, tomando conhecimento do que é viver na divina vontade, a gente vai deixando de lado, a gente vai mesmo esquecendo, que nós somos pecadores, porque Jesus passa a viver dentro de nós e onde Jesus vive não há pecado, não há trevas, só há luz. Quando ele diz: minha amada, as coisas passadas foram apenas uma preparação. Então toda essa mortificação, toda essa humilhação, contrariedade, tudo isso que ele permite que aconteça com a criatura é uma preparação para a criatura se desapegar do próprio eu. E ele quer dispor o nosso coração para ele fazer o que ele quer. E o que é que ele quer? É a imitação da vida dele. Ele quer que nós entremos, primeiramente no mar da paixão dele, para compreender todo o sofrimento dele, tudo o que ele sofreu na paixão, mas não os atos externos, mas os internos. E para isso nós também temos o livro das 24 Horas da Paixão, da Luísa Picarreta, em que ela narra toda a paixão de Jesus e descreve, tudo, todos os atos que Jesus fez de reparação, de cada sofrimento dele, Cada sofrimento dele tinha uma razão para perdoar, da misericórdia dele, como por exemplo a coroação de espinhos, ela foi realizada 3 vezes, no livro das 24 Horas da Paixão, descreve direitinho as 3 vezes. A primeira foi, quando ele realmente foi colocado na cabeça dele a coroa de espinhos, que colocaram uma túnica vermelha nele, zombaram dele como um rei, mas na hora dele voltar, depois coroado de espinhos, eles tiveram que tirar aquela túnica vermelha
e arrancaram as vestes dele com a coroa e tudo. E depois tiveram que colocar novamente a coroa na cabeça para ele se apresentar, né, diante das pessoas. Depois, quando pediram para ele colocarem nele uma veste branca de louco, né, uma veste de louco, porque disseram que ele era um louco, fizeram a mesma coisa, arrancaram as vestes dele e arrancaram a coroa de novo, depois colocaram novamente, na hora de vestir a veste mesmo dele. E depois, na hora da crucificação, que também foram tirar a roupa dele para ele poder, né, ser crucificado sem roupa. E aí fizeram novamente, tirar e colocar a coroa de espinhos. E ele só não ficou nua na cruz, porque Nossa Senhora pediu que colocassem, né, ali um pano para cobrir as partes íntimas de Jesus, porque senão ele teria passado por essa humilhação também. E cada ato desse, né, da coroa de espinhos ser retirada e colocada, cada vez que ela, numa das vezes, eu me lembro que a coroação de espinhos foi por causa do pecado de pensamento das criaturas, os pensamentos maus das criaturas. Então aqui no trecho ele está dizendo: quero que entres no imenso mar da minha paixão, e quando tiveres compreendido bem a amargura das minhas penas, o amor com que as sofri, quem sou eu, que tanto sofri, e quem és tu, criatura vil, o teu coração não se atreverá a opor-se aos golpes, à cruz que eu preparei somente para o teu bem. Então Jesus já está nos preparando, né, para aceitar o sofrimento, né, nesse trecho do Livro do Céu. Ele diz que as nossas tristezas parecerão sombras comparadas à paixão dele. Então, toda vez que nós passarmos por um sofrimento, nós vamos nos lembrar do que ele sofreu na paixão dele, e aí nós vamos, né, achar que o nosso sofrimento não é nada comparado ao dele, né? O nosso sofrimento será doce, né? Nós seremos incapazes de ficar sem algum sofrimento, e à medida que nós vamos tendo esse conhecimento, porque Jesus fala muito da cruz, fala muito do sofrimento no Livro do Céu. E como a Luísa disse aqui, minha natureza tremia só de pensar no sofrimento, né? Pedir-lhe para me dar força, porque sem ele, né, ela teria usado esse dom, né, da divina vontade, o dom que ele estava dando para ela, né, de receber os sofrimentos, né, ia usar para ofender o doador, né, que é Deus. Mas teve um momento em que eu estava no início, né, dessa minha jornada, né, na divina vontade, para receber, né, o conhecimento, para poder, né, viver realmente, né, nessa santidade divina, que eu senti isso que a Luísa está sentindo, né? Minha natureza, ela teve medo de ler, né, no Livro do Céu, que falava tanto sobre o sofrimento, mas não é um sofrimento como o de Jesus, né? Nós não vamos sofrer como alguns santos, né, da santidade das virtudes, né, como por exemplo o Padre Pio, né, recebeu ali os insígmas, né, da paixão de Jesus nas mãos, nos pés, no ombro, né. O Padre Pio, ele sofria muitas dores causadas pelos instigmas, né, da paixão de Jesus. Mas não é esse tipo de sofrimento que Jesus está se referindo, né? Eu, por exemplo, posso dizer, nesses mais de 3 anos que eu estou lendo, meditando e vivendo na divina vontade, que o sofrimento é quase nada, né? O sofrimento, a gente sofre muito vendo com os olhos de Jesus em nós, né?
vendo as ofensas que ele recebe das criaturas, né? Principalmente quando nós assistimos filmes, né, com essa cultura woke, que Jesus, né, é muito ofendido ali nesses tipos de filme. Quando nós estamos assistindo no YouTube esses vídeos horríveis que têm sido mostrados, né, sobre tantas coisas que eu nem vou mencionar aqui, o nosso sofrimento é esse, né? É ver a vontade humana rebelde da criatura, né, fazendo muitas ofensas a Deus, sem saber que elas poderiam estar fazendo atos na divina vontade para dar alegria e felicidade a Deus, para fazer Ele feliz, né, como faziam Adão e Eva, né, antes de se retirarem da vontade divina. E a Luísa descreve uma situação que ela estava sofrendo e ela não queria que as pessoas percebessem que ela estava sofrendo. Então, por algum tempo, né, Jesus contentou ela, né? Mas ela está dizendo aqui que os pecados tornaram ela indigna de sofrer secretamente, sem que ninguém soubesse. Mas não são os pecados dela, né? É que realmente é todo um trabalho de morrer para si mesma que Jesus estava fazendo com ela, né? Ela achava que era porque ela era pecadora, mas não era isso, né? Jesus, ele estava fazendo ela desapegar dessa santidade das virtudes, né? Porque a santidade da virtude é, por exemplo, uma pessoa, ela tem a virtude ela quer ter a virtude da paciência. Então, quando surge uma situação, ela precisa ser paciente, mas ela precisa que as outras pessoas vejam que ela está paciente, que as pessoas percebam que ela está tendo paciência, que ela é uma pessoa virtuosa na paciência. Mas na divina vontade, tudo o que nós sofremos, tudo o que nós passamos é muito interior, né? Então, as pessoas, elas às vezes não vão perceber que nós estamos sofrendo, que nós estamos passando por alguma mortificação, por alguma contrariedade. As pessoas não vão perceber. É tudo muito interior, essa santidade de viver na divina vontade. Então, por isso que Jesus, ele por um tempo, ele permitiu, né? Ele contentou ela, mas depois ela passou a sofrer e a família dela começou a perceber, né? Mas também fazia parte desse sofrer, né? Para morrer para si mesma, né? Tudo isso que acontece, tudo que acontece com a criatura, com a alma que vive na divina vontade, é para que ela vá, né, aos poucos morrendo para si mesmo, né? Não mais olhando para si, mas olhar só para Jesus, viver só para Ele, fazer só a vontade dele. É isso que Ele quer das criaturas.